Eu sou a Michele. E eu sou o Zizo. E você está ouvindo o Mentes Divergentes, um podcast para mostrar que para ter uma mente divergente, você não precisa ser necessariamente neurodivergente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Michele Basso. Sou o Zizo Porto. E você está no Mentes Divergentes. O episódio de hoje nós vamos falar, né, Zizo, sobre o luto do diagnóstico. Vamos lá. Então, luto, né? O luto tem vários estágios, né, clássicos aí. O estágio da negação, o estágio da raiva, o estágio da barganha, que deu muita discussão enquanto a gente preparava o episódio, o estágio da depressão e, finalmente, a aceitação. O luto é aquela consciência da perda, né? É você sofrer a perda que você teve. Normalmente a gente usa essa expressão para se referir à morte, mas a gente acha que pode falar do luto em relação a receber um diagnóstico de autismo, Michele. Sim, porque quando a gente pensa naquele filho idealizado, primeiro, quando a gente vai ter um filho, é inevitável, né? Será que vai ter minha carinha? Será que não vai ter? Será que vai gostar de futebol igual a mim? Será que vai gostar de correr? Enfim, a gente já traça ali o ideal para aquele filho, esperando que ele corresponda às nossas expectativas. É muito difícil não criar expectativa, né, Zizo? Não, eu falo que a verdadeira imortalidade são os filhos, é a descendência. É aí que você fica perpetuando a espécie. Então, obviamente, que até por um impulso instintivo, você quer perpetuar a espécie da melhor maneira possível. Sim. Você quer uma continuação. Não. É, de nós mesmos, ué. Poxa vida. Inclusive, a gente sabe, tem bilhões de estudos, né? A própria escolha do parceiro, ela é inteira recheada de conteúdo da escolha do melhor pareamento genético. Por isso que uma morena faz sucesso na Suécia e uma loira faz sucesso no Brasil. Porque lá só tem loiro. A hora que o cara vê vamos dizer assim, o pareamento genético diferenciado, uma morena ou um moreno, vai, não vou querer muito, né, ser machista. Ou digo, não, o que eu quero dizer é assim, tipo, tanto um homem, né, quanto uma mulher com um biotipo diferente faz sucesso no ambiente diferente, porque ele vai dar variância genética, então é instintivo essa coisa, né? Aí aqui no Brasil todo mundo pinta o cabelo de loiro, porque aqui você vai trazer esse destaque, né, de ser diferente geneticamente para poder ser um parceiro mais atrativo, né? Tô falando do ponto de vista bem biológico mesmo. Sim, de uma forma bem geral, né? Que a gente vê que quando a gente recebe uma criança que ela aparentemente ela está de acordo com as nossas expectativas, porque a gente está falando de um diagnóstico que não tem um fenotípico, né, um fenótipo característico. Por exemplo, quando você vê uma criança com um fenótipo caracterizado, um exemplo, a síndrome de Down. Outro exemplo, a criança vem com uma síndrome de Treacher-Collins, por exemplo. São síndromes muito caracterizadas com um fenótipo específico. O que é o fenótipo? É o que a gente vê, né? Genótipo é o que a gente carrega internamente e fenótipo é aquilo que a gente vê. O autismo, a gente não tem um fenótipo, a gente não vê uma característica física que denote isso. Então, quando nasce uma criança que aparentemente, usa aquele termo bonitinho, ela veio normal, né? Ela veio saudável, como se os outros não fossem normais nem saudáveis, né? Ponto e a parte. Mas usa-se muito isso, né? Veio normal, graças a Deus, né? Veio uma criança saudável. Perfeitinho esse termo. Perfeitinho, nossa, perfeitinho. Ele veio perfeitinho. Eu contei até os dedinhos, né? Veio perfeitinho, como se isso fosse, né? Mas enfim, outro assunto esse daí, né? Outro podcast. Mas enfim, veio aquela criança aparentemente idealizada, com a nossa carinha, mas que no decorrer da sua evolução, no seu desenvolvimento, ela começa a não corresponder como se esperava, né?
aquela criança que não se conecta da mesma forma com os seus pares, com os seus familiares, como a outra criança que a gente espera que seja. E aí, a gente retomando um pouco o episódio anterior, né, da imagem caricata do autista, alguém percebe alguma coisa diferente nessa criança, vamos dizer que levou essa criança para um diagnóstico, né? E aí recebe o diagnóstico de autismo. E aí vem na cabeça da pessoa aquela coisa pré-concebida. Porque eu duvido que alguém saiba sobre autismo antes de ter um diagnóstico próximo. Ou algum parente, alguém... Então, um diagnóstico próximo, ou próprio, ou de alguém no seu entorno. Entendeu? Porque é uma coisa ainda muito nova, existe muita ignorância. E quando eu digo da pessoa ir atrás de um diagnóstico, eu estou falando já do primeiro estágio do luto, que é a negação. Imagina, você está implicando com meu filho. Imagina, meu filho não tem nada. Não, cada criança tem seu tempo. Essa frase não, é clássica. logo ele aprende. Não, peraí, não é isso de jeito nenhum. Entendeu? E aí você fala, mas vai investigar, não custa nada. Avaliação não é resposta, não é tratar. Avaliar é ver o que precisa ser feito, né? Avaliação nunca é demais. O que a gente vê, muitas vezes, é assim, um desalinhamento nessa perspectiva. Então, por exemplo, ou a mãe acha que é e o pai acha que não, ou o pai acha que é e a mãe acha que não, ou a mãe acha que é e a avó ou o tio acha que não, ou a cunhada sabe que é e a mãe acha que não. É sempre um desalinhamento e a família ela entra em pé de guerra. Como assim você está dizendo que o meu filho não é normal, né? Essa frase é aquela que eu mais ouço. E aquela situação, alguém chama na escola e fala, olha, a gente está olhando, talvez seja legal. O que a pessoa faz? Muda de escola. Muda de escola, até acabar as escolas da cidade. Exato. Já vi acontecer. Muito. Já vi acontecer. Levou na musicalização, a professora chamou, caso verídico, olha, mas quer ver o diabo na frente e não quer ver essa pessoa. Pior, mesmo depois que recebeu o diagnóstico. Continua com o ódio daquela coitada que apontou. Que foi uma santa de dizer lá atrás, falar, olha ali. A negação é tão pesada. Isso já aconteceu várias vezes, assim, inclusive aconteceu comigo aqui. Tinha uma criança que tinha um autismo, era nítido, tudo que eu tinha visto, enfim. Mas eu não podia dizer a palavra autismo. Não podia. Eu tinha que falar neuroatípico, perdão. Não, ele tem um desenvolvimento neuroatípico, ponto. Isso a família aceitava. Se eu falasse a palavra autista, nossa mãe, o mundo caía. Então, por quê? Porque baseado naquele nosso outro episódio, aquela imagem caricata do autista, que o autista é incapaz e que vai ser sempre aquele formato. Mas, enfim, esse luto, né? Essa dor, e que muitas pessoas elas têm medo de falar sobre isso, que é como se ela assumir o luto, quer dizer que ela não ama aquele filho, que ela não aceita aquele filho. E existe uma diferença imensa entre uma coisa e outra, né? Não, Michele, é assim, a morte é uma coisa violenta. Não tem como negar. A gente sabe que de um momento a pessoa tá ali, do outro momento ela simplesmente não existe mais, não importa o que você creia, aquele ser humano físico não existe mais. Tchau. Pode pensar o que você quiser, tá no céu, tá no inferno, tá no raio que o parta, vai voltar, não vai voltar, não importa. Aquele ser humano não existe mais. Entendeu? Então é uma violência. Então eu virar para você e falar assim, aquele filho que você sonhou ter, que você acha que você tem, morreu. Ele não existe mais. Ele não é esta pessoa. Ele é uma outra coisa, uma outra pessoa diferente daquilo que você idealizou. Exato. Claro, esse exemplo, perfeito. E aí, as pessoas têm que ter, assim, não é que tem que ter, pelo amor de Deus, a pessoa já está sofrendo, mas a pessoa tem que saber que ela pode sofrer. É uma morte. É justo. É uma morte, morreu. Aquele filho que você teve, morreu. É um outro filho agora. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem o direito. Acho que o objetivo, pelo menos do meu ponto de vista, da minha parte, o objetivo do episódio é dizer, sim, você pode sofrer.
É seu direito estar decepcionado, é seu direito estar frustrado, é seu direito lamentar, chorar. É real. É real, porque realmente eu sou autista. Então eu sei que eu não sou aquela pessoa, eu não sou neurotípico. Então, eu tinha dificuldade de brincar com meus amiguinhos. Eu imagino o tanto que meu pai ficou preocupado comigo pelo tanto que ele pegava no meu pé para socializar, para ir atrás, para não sei o quê. Me ajudou, entendeu? Eu vejo quanto hoje, retrospectivamente, quanto minha mãe me protegeu. Meus irmãos ficavam pé da vida, entendeu? E eu não via, eu não achava que ela estava me protegendo. Até por causa do autismo, eu não tinha consciência de que eu recebia um tratamento diferenciado. Mas meus irmãos ficavam putos, né? Desculpa, não... mas enfim... E eu recebi muita hostilidade por ser o preferido da minha mãe. Quer dizer, tanto meu pai saiu numa de missão militar. Vamos socar esse moleque até o bicho... Não até socar consertar. no sentido físico, né? Mas vamos até esse moleque se virar na vida. Já minha mãe era aquela coisa da ai, coitadinho, do Zizinho, parará. Então, cada um reagiu de uma maneira para aquele filho que não era o filho que eles esperavam. Eu digo isso num contexto de ter muitos irmãos, né? Nós somos em 7 lá em casa. Então eu sei que eu não era igual aos outros. E né? também E eles tinham esse parâmetro. E eu recebi esse tratamento diferenciado. Né? Então eu sei que existe essa ruptura. Eu senti isso na pele. Existe essa ruptura para o pai. E quando você falou sobre essa questão, por exemplo, morreu aquele filho, e é um luto real, né? Morreu aquele filho que eu idealizava. E, na verdade, o que eu falo muito para os pais, assim, a criança, ela sempre esteve ali, é a mesma criança. O que morreu, o que tem que morrer é a nossa expectativa. É a idealização. E ela dói. É o personagem. O personagem que eu criei. Exato. Essa morte, que é uma morte simbólica, dessa construção desse personagem que a gente criou, da nossa expectativa, dói quando ela vai embora. Dói quando morre. Porque esse luto... O filho continua sendo o mesmo. Eu sempre falo muito isso para as mães que recebem o diagnóstico. Eu falo, tá vendo essa criança? Tá vendo o Joãozinho? O Joãozinho continua sendo o Joãozinho. A tua expectativa de Joãozinho é que tá morrendo. Entenda que o Joãozinho é o mesmo. Ele é o seu filho amado. É aquele que você ama. É aquele. Ele é ele. Mas a tua expectativa de Joãozinho sobre ele é que morreu. E ela dói. E ela é real. Essa dor é real. Porque vem carregada com um monte de fantasia, de culpa, que acho que vem. Aí já é todas as outras, né? As outras áreas que Mas eu acho que a gente tem que falar. A culpa é o pior. Né? Se tem um pior. Porque vamos deixar bem claro, porque isso que você falou eu acho nuclear nesse assunto. A criança está lá. Ela é a mesma. Então, eu nasci desse jeito, eu não mudei com o meu diagnóstico, entendeu? Então, eu existo autista desde que nasci, desde que eu fui concebido. Sei lá em que momento que meu cérebro formou de um jeito diferentinho, mas vamos simplificar e vamos falar a partir do nascimento. Então, desde que eu nasci, eu sou autista. Então, isso é um dado. Vamos guardar essa notícia e vamos voltar para o que está acontecendo na cabeça do pai e da mãe, né? Que acharam que eu ia ser sei lá o quê, né? E de repente eu não era exatamente aquela criança, eu não funcionava exatamente do jeito que os outros funcionam. E aí aquela culpa, primeira coisa, fiz um filho estragado. Exato. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz de errado? Aí a gente entra no segundo estágio da raiva. Né? Que eu fiz a Deus para merecer isso? Né? E aí eu vou ter que abrir um parênteses. Constelação familiar. Muito legal. O pessoal que vem jogar, que é porque teve um homicídio na sua família. Isso daí é importantíssimo ser falado. É jogar culpa nas costas da... mas isso é que nem quando as pessoas usam a questão genética. É muito delicado falar do teor genético do autismo. Para saber se veio da mãe ou do pai. Não é essa a função. Não é para isso. E não quer dizer que, olha, de repente tinha o gene A,
É que, né, vou dar um exemplo da molécula da água. Vamos dizer, um tinha o hidrogênio, o outro tinha o oxigênio. Nada disso é ruim. Aí juntou os dois e formou água. Boa ideia. Você entendeu? Aí, mas por quê? Mas você que tinha 2 oxigênios, eu tinha só um hidrogênio. Não importa, cara. Deu uma mistura. E outra, eu não sei se veio porque é tanto pedacinho. Sim, não é um só. Pode ter vindo do teu tio, aquele tio que você achava meio esquisito, às vezes veio dali um pedacinho de genética. Ou os casos de novo. Também. Isso para não entrar nem na questão da mutação do gene. Então, a culpa moral é uma droga. É uma droga. Ela não serve para nada. Ela não te faz melhor. Não, culpa moral, que é simplesmente, por que eu fui? Não serve para nada. Até assim, eu vejo muita, infelizmente a gente ouve, mas ele precisava de uma criança assim para evoluir. Né? Merece, olha que importante, né? Tá precisando para evoluir. Gente, é como se o autismo fosse uma culpa, um castigo divino para o ser humano poder. Gente, e eu vejo que quanto isso é enraizado, como que a deficiência, qualquer deficiência ou a neurodiversidade em qualquer âmbito, ela pode ser vista como um castigo. Mas isso é histórico. Né? Isso não é uma coisa, isso é histórico. Isso desde lá de trás, na cultura humana, era a punição dos deuses. Sejam esses deuses quais forem. Se você for investigar em N religiões, não vou citar todas, as principais, tem essa conotação. Mas é tão engraçado, lembrei de uma coisa, você falou, falando dessas questões de religião, eu lembro, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando esqueci o nome, o pessoal do templo lá, os fariseus, né? Eles vieram para Jesus e perguntaram: quem pecou? Ele ou a mãe dele, os pais dele, para que ele nascesse assim? E aí Jesus responde: ninguém pecou. E aí ele Isso é para manifestação da glória de Deus. Né? Aí vai. Então aí ele traz. Exato. Mas ele traz um olhar assim, gente, vocês não estão entendendo. Exato. E olha como isso era enraizado. Naquela época já era enraizado. Porque o salário do pecado é a doença e a morte. Não é isso que as pessoas... Sim. Tá lá também. Então, assim, a gente... eu não quero falar só do ponto de vista cristão. Sim, porque tem outras filosofias. Não, porque eu acho que parece que a gente tá malhando Judas. E não é. Você vai ver que em várias outras linhas, né, de explicação mística da vida, né, de outras religiões ou simplesmente de outros pensamentos, a questão da deficiência está muito ligada ao estragado, ao erro, ao pecado ou a deterioração daquela pureza original do divino. Então o divino é puro, perfeito, completo, e então a deficiência já é uma coisa da perversão, do estragado, enfim. E é muito difícil de se livrar disso, principalmente quando acontece com você, né? Porque na família do outro é mais fácil de entender. Exato. Poxa, eu sou tão caridoso, olha ali que bonitinho, vou lá comprar até um presente melhor no aniversário. Assim, empático. É como se ainda agora assim... meu filho não quer não. Né? É assim, né? Isso é muito difícil. E ainda, além de a gente voltando a essa questão da culpa, a gente tem a culpa, os pais têm a culpa, e tem a culpa de sentir culpa, né? Tipo, a culpa de sentir culpa. Nossa, quer dizer que eu tô me sentindo culpado, quer dizer que é uma coisa ruim. Tô errado. Tô errado. Olha. É uma camada em cima da outra. Estou culpado. Cara, assim, é o que eu falo. O luto existe para ser sofrido, para ser vivido. Enquanto você não sente e chora, você não se livra do negócio. E será, isso eu fico pensando, que a gente vai falar das fases do luto, né, Ziz? Mas eu fico pensando assim, a minha concepção, eu vejo que o luto, ele é um luto que ele vai, a impressão que eu tenho é que a gente vai emergindo dele numa circular ascendente, porque primeiro você passa por todos, aí você melhora a fase, você vai para aquela outras fases. Só que quando acontece uma nova questão na vida, você sofre de novo um luto. Por exemplo, quando tá todos os filhos dos seus amigos namorando, mas o seu, você fala, tá muito longe de namorar. Pá, quando você constata aquilo, um luto. Tá todo mundo aprendeu a ler, o seu não aprendeu a ler. Constata outro luto de novo. É como se fosse luto
Mini lutos. Isso, perfeito, diretor. Mini lutos, exatamente. É como se fossem lutinho. Não basta aquele Porque lutão a vida enorme, é dinâmica. Né? Então a gente tá falando do luto do diagnóstico. Mas o luto do diagnóstico e os lutos que virão. Né? Que virão. Eu sempre costumo falar que o luto por uma morte, né, por uma perda, ele é um ciclo de no mínimo 1 ano. E por que eu falo isso? Porque tem o primeiro aniversário da pessoa que morreu, o primeiro aniversário de quem sobreviveu, o primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, o primeiro Natal. Então, é um ciclo desses mini lutos, que aquilo está sendo toda hora repisado. Cadê a pessoa? Cadê? Então, aos poucos, você vai conseguindo... E com a questão do diagnóstico, tem isso. Conforme a vida vai progredindo e vão chegando outros momentos... né? Você vai tendo que lembrar daquilo, você falar que é mais ou menos como a situação da perda. Putz, meu pai não viu minhas filhas nascerem. Cada uma das 4 que nasceu, cada uma das 4 é uma lembrança de que aquela pessoa não carregou, não estava lá, não conhece, né? Às vezes eu vejo uma característica e falo, putz, meu pai... Outro dia eu estava falando para mim, nossa, se você fizesse isso pro seu avô, meu pai já faleceu faz 33 anos. 34 esse ano. Quer dizer, e a Manuela tem 11. Quer dizer, mas mesmo assim, às vezes ela faz um negócio, eu falo, putz, e eu lembro dele, eu falo, putz, ele ia achar graça dessa piada, ele ia gostar desse seu jeito, e ele simplesmente não está lá. Para acompanhar. E aí vem um outro momento de luto para isso, igual que você falou, o luto do diagnóstico presente e os outros lutos que vão sentindo em cada momento. E o permitir sentir isso, né? Ser honesto. Então, acho assim, voltando aos pais. Então, a primeira negação. Primeira coisa para a pessoa superar nessa negação é buscar o diagnóstico. Entendeu? Quer dizer, vai ver. Por que é diferente? Mas enquanto é diferente, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Eu vou voltando ao exemplo, tô com meu pai na cabeça hoje, mas acho que porque o assunto é luto, né? E ele começou a ficar rouco e foi no médico. Lá, não sei se foi otorrino, não sei quem que olha a garganta, acho que é otorrino, né? E aí o cara falou, o senhor tá com um pólipo, precisa tirar. Ele, não, não sei o quê. Passou um tempo, vou em outro. Aí, eu era criança era jovem, né? Tinha meus 16 anos nessa época, eu não sabia o que era pólipo. Aí, quando ele foi no terceiro médico, falou que tinha um pólipo, eu falei, pai, o que é pólipo? É começo de câncer. Aí eu falei, como assim? Não, mas eu não tenho. Então, ele ficou nessa negação durante 6 meses. A hora que ele foi operar, já era um ovo na garganta dele. Perdeu traqueia, perdeu corda vocal, perdeu tudo. Então, assim, usando esse exemplo concreto, né? É a mesma coisa, não que vá virar um ovo, né? Assim, um tumor incurável, porque o autismo continua lá. Mas você retarda, você, vamos dizer, estica esse sofrimento de não buscar um diagnóstico, que às vezes não é autismo, às vezes é outra coisa. Sim. A gente precisa primeiro saber o que é. E quanto mais cedo você for atrás e entender, e é o que você falou, buscar entender o autismo, menos pesado vai ficar, porque a gente tem aquela ideia caricata e aqueles monte de fantasias sobre o autismo que vão sufocar ainda mais. Então, para quanto antes a gente buscar e trazer ferramentas, outra questão importante, se está acontecendo ali a busca pelo diagnóstico, é porque está acontecendo algum sofrimento com a criança. Sim. Né? Ou ela está tendo dificuldade de socialização, ou ela está dificuldade na comunicação, alguma coisa, ou a conexão entre pais e filhos não está fluindo, alguma coisa está gerando sofrimento que faça com que tenha essa busca. Então, para que perpetuar esse sofrimento se há ferramentas para dar suporte para que essa criança evolua, seja diagnóstico de autismo ou não? Né? Então, assim, para a gente passar para o próximo estágio, né? Não adianta ficar se culpando, não adianta ficar procurando o culpado. Quanto casamento acaba com diagnóstico, quanta gente que simplesmente se isola, vai embora, não liga e toma, o filho é teu, é responsabilidade sua, isso aí acabou, né?
Ou se não estava preparado para um filho autista. Fica com você. Eu preciso ir viver minha vida, porque eu não estava preparado. Quem é que está? Como eu disse, a gente está idealizando. É que nem o pessoal fala, quem que casa para separar? O povo separa doidado. Mas quem que casa para separar? Ninguém casa assim, nossa, eu vou casar, mas uns 3 anos tá bom. Depois eu já deixa pra lá. Ninguém faz isso. Todo mundo que casa é para sempre. Mesmo tendo como fato, como dado, de que as pessoas se separam, pode não dar certo. Mas não importa, ninguém quando tá casando tá querendo separar. Tá pensando que aquilo vai acabar. É a mesma coisa. Quando você pensa em ter um filho ou engravida por acidente ou por planejamento, ninguém está pensando, bom, quais neurodiversidades meu filho pode ter? Ninguém para pensar nisso. Você pensa, você faz os exames lá, né? Translucência nucal, não sei o quê, para ver se não tem alguma síndrome, mas ninguém fica ali num catálogo, álbum da Copa, né? Como que eu vou reagir será que é TDAH? O autista ia ser tão bonitinho, os autistinhas são tão fofos, são mesmo, viu? Posso garantir que são. Mas ninguém fica nessa. Nossa, cria tanto, meu Deus. Né? Um com altas habilidades. Exato. E por isso o que fazer, né? Se surgiu ali aquela questão a dúvida. Se tem uma dúvida, corre atrás. Eu acho. Tem uma frase de um livro do Diogo Mainardi. O Diogo Mainardi é um jornalista, acho que nem sei onde que ele tá na GM. Bom, enfim. É um jornalista e ele tem um filho com encefalopatia, acho que é paralisia cerebral, se eu não me engano. E ele escreveu um livro que chama-se... Peraí que eu vou lembrar o nome do livro. Bom, daqui a pouco eu lembro. Enfim, ele retrata nesse livro A Queda, chama A Queda. Ele retrata nesse livro a história do filho e tal. E aí ele faz um paralelo que eu acho interessantíssimo. Ele fala assim, quando disseram que ele tinha paralisia cerebral, foi como se me dissessem que meu filho era búlgaro. Bom, eu não sei nada sobre a Bulgária. O que eu fiz? Eu fui atrás de entender o que era a Bulgária, quantos mil habitantes, qual que era a alimentação favorita, qual era a cultura, porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente entendeu que a gente recebeu um diagnóstico e eu não sei nada sobre aquele diagnóstico, o primeiro passo não é tupir a criança de terapia. O primeiro passo é entender o que é o autismo, para desconstruir as minhas fantasias, tirar de mim essa dor gigante do não saber, porque a gente tem muito mais dor e muito mais medo com aquilo que a gente não conhece, para depois a gente saber, bom, eu entendi o que é o autismo, o que eu posso fazer pelo meu filho? Ou então, eu não é autismo, mas ele tem uma neurodivergência ou um funcionamento diferente, o que eu posso fazer por ele? E aí acho que esse é o caminho, né, Zizo? E, principalmente, cuidar de si mesmo. Sim. A gente só dá o que a gente tem. E aí, dentro da questão do autismo, eu acho que é importante a gente destacar sobre a questão da autorregulação. Para que a gente ensine as nossas crianças a ter a autorregulação, primeiro a gente tem que fazer a corregulação, que é o que a gente põe com o bebê no colo. A gente só acalma o bebê se a gente estiver calmo. E a gente só acolhe se a gente estiver acolhido dentro de si mesmo. Então, acho que a busca de tratar dos próprios sentimentos é fundamental, né, nesse processo. Eu acho, e é o que a gente está tentando dizer, né, várias vezes com outras palavras e com outras palavras. Sofra o seu luto. Converse, se é um casal, né, se são duas pessoas envolvidas na realidade dessa criança, seja quem for o cuidador dessa criança que recebe esse diagnóstico, tem que sofrer esse luto. E alerta de spoiler, se você é autista e está recebendo o diagnóstico, você também tem que sofrer seu luto. Porque existe o lado, né, de que é um grande alívio se entender, saber por que você é assim. Mas tem o outro lado de alguém te avisar e falar assim, olha, você vai ser assim para sempre. Não, por mais que você se esforce. Você descobriu por que você é assim, mas eu vou te dar uma notícia. Será assim para sempre, não há o que fazer. Sim, posso te dar ferramentas para lidar com isso, mas ele vai ficar aí. Exatamente. Então tem o viver o luto dos pais, aceitar. Eu sempre gosto do exemplo da escadinha. Cada um tá num degrau da escada. Perfeito você falar isso. Então, eu tenho que saber que às vezes a minha companheira não tá no mesmo degrau que eu.
De repente, para mim, sei lá, é uma filha, é uma menina, e eu sou homem, eu lido melhor, ela é minha menininha, eu vou acolher melhor por uma coisa instintiva, né? E para mim vai ser mais fácil. Às vezes é um menino e eu sei que aquele menino não vai ser meu parceiro de futebol. Eu detesto futebol, né? Mas enfim, mas eu tô falando. A dor é muito diferente. Aí é diferente. Então, para mim, a rejeição... Eu nem sei o que esse cara sabe fazer, esse tal de autista aí. Eu nem sei. Mas ele não vai fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu não sei. É o que eu falo. As pessoas nem dão chance pra gente. Mas, voltando ao que eu tava dizendo. Então, cada um vai estar no seu degrau da escada. A avó vai estar num degrau. É preciso respeitar isso. Isso acaba afastando muitas famílias. Porque é muito comum dizer assim, eu contei, eles não aceitam, eles negam. E aí vira uma revolta porque o outro nega. Mas peraí, cada um está numa fase de aceitação, né, de processo de luto. É preciso respeitar a fase de cada um, por mais que doa, né? É muito comum a gente ouvir assim, quando os pais já estão ali, já avançando na questão do luto, enfim... algum familiar dizer, não, isso aí não é nada. Tenho certeza que você não procurou o médico suficiente. Vai para outro, que esse aqui que é bom. E ele, por quê? Porque faz parte desse processo de negação deles. Cada um tem a sua fase, é o degrauzinho da escada que você falou. Eu já falei em outro episódio que recentemente minha mãe, tem 89 anos, virou e falou, pare com essa bobagem de autismo. Uma conversa que eu tenho com você acaba tudo isso. Aí quase que deu vontade, assim, sabe? De levantar a mão, assim, bem devagarinho e falar, professora, mas eu tenho 53 anos. Como que uma conversa vai mudar agora? Como que uma conversa vai resolver isso agora? Então, assim, eu levo pro lado do humor, que obviamente é uma senhora e não adianta agora eu querer ficar muito discutindo com ela. Mas eu tenho que ouvir isso aos 53 anos, tipo, para com essa bobagem de autismo. Tá vai bom, passar mãe, logo. Boa ideia mesmo, vamos conversar e tá resolvido, eu não sou mais autista. Então, quer dizer, é essa coisa da negação. Depois, olha, a raiva. Olha, o que eu já vi, principalmente pai, né? Homem é uma droga. Ou invenção do capeta. Não, porque porque a gente, infelizmente, é criado numa sociedade machista. Então, o machismo estrutural é muito profundo. Então, não poder mostrar sentimento, reagir só violentamente, vamos lá, é isso aí, tal, se meu filho... Então, o cara nem sabe o que ele já tá jogando fora, porque isso aí ofende a minha masculinidade, ter um filho especial. Vou ficar lá aqui, dando abracinho, dando beijinho, pegando aquele moleque no colo, meu. Não, entende? Porque a pessoa já tem aquela fantasia de que porque a criança... é autista, ele vai ter que ser uma coisa... mais doce. Impossível caber doçura num coração de pedra. Exatamente. Então, você vê que pro homem, aí vem a raiva. Olha, eu nem gosto de citar, mas assim, eu já ouvi de dizer, eu preferia que tivesse morrido. Aí você fala, cara, que violência é essa? Que raiva é essa? Essa criança não tem nada a ver com... Sabe? Como preferia que ter morrido? Tá aí, puta, molecão legal, gente boa. Sabe? É uma pessoa linda. E o cara tá dizendo que prefere que tivesse morrido só porque é autista? Mas é assim, o medo de mudar quem se é, né? Eu não sei medo do que é. Porque eu já, como sou mais velho, né? Já tenho vontade de meter a mão na cara. Mas falou, adianta, porque aí vira baixaria, né? Porque é uma coisa, é uma violência tão grande mesmo, que, assim, mexe com os 99% da minha genética de macaco. Eu já quero partir pro pau também. Sabe, aquele 1% de Homo sapiens que eu tenho vai embora do meu DNA. E volta só o macaco. Quero sentar porrada na pessoa também. Porque onde já se viu você falar uma coisa dessa? Então, a reação de raiva, eu vejo que as pessoas falam, às vezes, para mim, com uma raiva, né? De, você não pode, isso aqui é absurdo. Tipo, eu falo, cara, sou eu, não tô falando que é você. Falando sou eu que sou autista. Quanta raiva, né? Quanta revolta, quanta dor. Porque aí as pessoas, elas reagem de formas muito diferentes, né? E na raiz de tudo isso é o medo. Eu acredito que a raiz de todas as manifestações
raiva, angústia, tristeza, é o medo. E eu ouso dizer, antes do medo é a ignorância. Sim. O cara nem sabe o que quer. Entendeu? Nem sabe o que é, que ele tá dizendo que ele não quer. Porque o medo é do que você não conhece. Sabe criança? Você vai oferecer uma comida nova e fala, não gosto. Mas você nem experimentou, bicho. Exato. Você nem experimentou, tá falando que não gosta. Exatamente. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente tem medo por quê? Porque a gente não tem controle. E o ser humano adora controlar, porque se ele não controlar, ele se sente vulnerável. Então, eu não conheço, eu tenho medo, eu repudio e não quero. Fora a imagem, né? A gente vive numa era, se a imagem já era uma coisa importante, hoje em dia ela é levada à quinta essência. Então, o cara, não importa qual carro ele tem que ser melhor que o do vizinho. E se o vizinho trocar de carro, ele tem que trocar o dele. Não, isso é estudo. Tem um estudo falando sobre isso. Entendeu? Que eu sou feliz com quanto eu ganho se eu ganhar mais que as pessoas próximas. Não importa o valor. Se tiver um cara perto, eu ganho bem pra caramba, faz de conta. Aí o cara perto de mim ganha mais, eu tô infeliz com o que eu ganho. Porque tem um cara que ganha mais ali no meu círculo mais próximo. Entendeu? E aí, então imagina isso com uma criança. Imagina isso com seu filho. Meu filho não corresponde às expectativas, e agora? Aí o cara parte pro terceiro estágio do luto, que é a barganha. Vamos dar um jeito nisso. Vamos fazer um cambalacho aqui. Vamos tentar dar sumiço com esse negócio de autismo. Tem lá um cara que faz um procedimento lá, um protocolo que tira o autismo do cara. Vamos lá. Ou vamos medicar, vamos dopar esse cara. Medica. Deixa lá um morto muito louco. Lembra desse filme? Deixa a criança lá. Mas olha, não tem mais sinal nenhum de autismo. Exato. Ou massacra essa criança 40 horas semanais de doutrinação para que ela não pareça. É isso mesmo. Vamos lá, vamos adestrar. Sim. Chama lá Quanta coisa, né? Como Milani lá, como que chama o cara lá da TV? Aquele adestrador de cachorro lá, César Milani. Chama o cara, vamos lá, vamos ensinar. Ensina o carinha a escovar o dente, ensina a andar, ensina a falar, ensina a dar 3 pulinhos. Ou pulinho não pode, porque pulinho é instinto. Pulinho não. Então tira o pulinho. Sabe, é essa coisa de querer dar um sumiço naquele diagnóstico. Sim. Não, cara, não adianta se esconder, não adianta. Custe o que custar. Custe o que custar. Não importa o sentimento da criança, do sofrimento, da tolerância, de quem ela está tendo que ser agora em prol de um futuro bom, né? Lá no futuro ela vai ser um adulto feliz, se ele for menos autista. Lembra que eu falei de guardar na caixinha que a criança continua a mesma? Tudo isso que a gente tá falando tá só acontecendo na cabeça do pai e da mãe. Exato. Ou a gente fala pai e mãe, porque em regra, mas do cuidador desse autista. Todo esse episódio a gente tá falando de um filminho que tá passando na cabeça dos cuidadores, porque a criança continua lá, a mesma, intacta, com suas dores, com seus sofrimentos, com suas questões, com as suas alegrias, com quem ele é. Ele tá intacto até agora. O luto comendo lá, todos esses rolos de raiva, de negação, de barganha, tudo lá. E a coitada da criança, coitada não, porque também uma vantagem de ser autista é que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Tem hora que fica perdido nesses sinais, né? Fica, viu? Deixa os caras lá se matando, a gente tá aqui vivendo nossa vida, né? Aí vem a depressão. A tristeza. Porque não vai curar, porque deixa eu avisar, viu? Não sei se você já sabe, já te falaram isso, Michele, o autismo não tem cura. Meu Deus! Meu Deus! Desculpa. E aí que tá, né? Quer dizer, não adianta na fase da barganha, do luto, tentar sumir com o autismo. Você não vai sumir. Então. Você não vai sumir com o autismo. Isso é muito importante. Aí a gente entra para aquela questão, às vezes, que eu acho que vale a pena a gente reforçar, que assim, o que tem cura é aquilo que é doença. E o autismo não é doença. Então não tem cura. Não é doença. É um funcionamento diferente que vai permanecer. Ele faz parte do ser humano. Então não tem cura. Não tem como curar. Não é doença, então não cura. Ele é transformado com ferramentas de suporte para lidar com aquilo, mas a dor de transportar aquilo, transcender aquilo, vai permanecer. Porque é igual a questão sensorial. Eu carrego essa dificuldade sensorial, então, mas eu posso aprender a lidar com ela, mas ela está lá.
Ela não vai embora. Então, isso é a falta, a ausência da cura, né? Agora, se essa criança ela vai evoluir para um ser, evoluir, que eu digo no desenvolver, para um ser humano que vai ser autônomo, isso é uma outra questão, que depende de vários fatores, e não só de uma mágica, né? Não, é a mesma coisa que eu falasse assim, vou curar esse celular Motorola e ele vai se tornar um Apple. Você fala assim, excelente. Você é idiota, cara, o que você está falando? Como que você vai curar um celular Motorola para ele virar Apple? Não vira, sofre, cara, errou na compra. Exato, ou então falar assim, Não, Michele, a partir de agora, seu cabelo vai nascer loiro. Eu vou te curar. Eu vou te curar. Vou curar Você sua morenice. Vai ser loiro, vai começar a nascer fios loiros. Não, ele pode ser pintado de loiro e ressecar inteiro, mas ele não vai nascer loiro, ele vai continuar nascendo castanho. E aí a turma se defronta com isso e deprime. E aí deprime. E é uma fase também. E é real. É importante que deprima, sofrer. porque assim, é uma dor real. É uma dor você não ter aquilo que você quis. Você queria uma outra coisa. É igual assim, sei lá, eu queria muito passar na Unicamp e não passei em outra faculdade. Eu vou sofrer. Não que a minha faculdade vai ser ruim em outro lugar, mas eu sofri porque eu queria aquele lugar. Eu já tinha sonhado, já tinha pensado, já tinha olhado moradia perto, enfim, era ali. Então, essa perda, ela é real. Não se sintam culpados, né? A gente diz, os pais não deixam essa questão de ser culpado, de sentir dor, de sentir sofrimento, tristeza, por uma perda real, que ela existiu. A perda da idealização, e não do filho. O filho está ali, né? Sim, senhora. É isso mesmo. Aí, quem sabe, a gente consegue chegar no último estágio, que é de aceitar. Aceita. Aí chega pra gente autista o nosso momento. É verdade, porque é a hora que a pessoa aceita. A hora que a pessoa diz, joia, é isso que você é? Então vem cá, vamos conversar. Putz, Iso, agora eu descobri que você é chato pra caramba. Tá bom. Demorou 5 estágios e aí a hora que olha pra mim... Não, tô brincando, né? Mas vamos falar sério, porque o assunto é sério. Enfim, aí a aceitação... é a hora que você põe a criança no centro. Sim. É a hora que você joga seu ego fora, no sentido bem amplo. Você joga seu ego fora e aí você vai olhar para o seu filho, que estava esperando até agora, gente. Não sei quanto tempo que deu de podcast, mas até agora a criança está lá esperando. Tudo isso que a gente falou, lembra? Volto a insistir. Tudo isso está só acontecendo na cabeça dos cuidadores. Sim. A criança continuou lá, porque quem ela é desde o começo, desde que nasceu, como eu sou autista desde que nasci. Entendeu? Não importa minha mãe dizer que não, para com essa bobagem de autismo. Ela pode ser o que ela quiser. Eu continuo aqui autista. Então, é real. Negação, raiva, barganha, depressão, nada disso muda. Então, o que me resta? Qual é o caminho? Aceitar. Sabe? É aquele aceita que dói menos. Não é verdade. Mas dói, é bom, sofra. A gente tem que sofrer esse luto, tem que passar por esse caminho todo. Essa aceitação, né, Ziso, é a aceitação que ela frequentemente vai ser assaltada pelos mini-lutos. Então não quer dizer que você vai aceitar e para sempre você nunca mais vai sofrer. Você também vai ter sofrimentos nesse caminho pelos mini-lutos que vão vir, pelas situações que você também esperava e vai descobrir que, tudo vai girar em torno da expectativa. E o mini-luto, vamos conversar. Adorei da contribuição do nosso diretor do mini-luto. Mas o mini-luto tá aí para todo mundo, viu? Para todo mundo, em todas as situações. Para todo na vida. mundo, na vida e para todo tipo de pai. Exatamente. Na hora que você achou que seu filho ia te suceder na sua empresa e ele decide fazer uma coisa totalmente diferente. Na hora que você achou que seu filho tinha que fazer faculdade porque você não fez e de repente ele opta por outro caminho, ou por outro curso, ou por sei lá o quê. Ou a Maria Fernanda com 11 anos e eu falo, filha, vamos correr. Ela fala, não gosto de suar.
Como assim? Não gosto de suar? Fala isso pra mim? Então, é um sofrimento que eu falo... Eu tô falando uma coisa que parece uma piada e tal, mas pra mim, eu falo assim, não, como assim? Como assim não vai escorrer, não vai suar? Então, filho meu, tem que praticar esporte. Como assim? Então, é tão difícil chegar numas questões de aceitação. A aceitação, ela nunca vai ser plena, porque ela sempre vai ser interrompida pelas nossas expectativas mal formadas. E quando a pessoa vai apresentar o companheiro? Também. Pensa, aí não é mini luto, bicho, que às vezes aparece uns troços na tua frente e você tem que fazer cara de paisagem. Aviso, nunca deu contra. Quanto mais você der o contra, mais a pessoa vai agarrar. Você tem que ser parça da pessoa. Tem que ser parça. Dá a linha pra pipa, chama junto, porque deixa que o cara se enforca sozinho, o cara ou a cara, né? Tanto faz. Mas então, assim, por que a gente... É um assunto tão pesado e a gente tem que tratar um pouco com humor, mas para a pessoa também sair um pouco daquela posição de pai atípico, como um lugar muito separado, sofredor e muito separado dos outros pais. É muito próximo. É muito próximo. É tudo igual. Exato. É tudo igual. De novo, derrubei É tudo igual. Eu costumo dizer isso, Zizo, porque assim, eu sou a mãe da Maria Fernanda, que é neurotípica, e do Davi, neuroatípico. Eu não sei dizer exatamente qual me traz mais desafio. Por quem é que eu sofro mais em algum momento? É claro que são sofrimentos, entre aspas, completamente diferentes, preocupações completamente diferentes, mas são preocupações que eu tenho com um que eu não tenho com o outro e vice-versa. Davi, eu não imagino ir buscar ele numa balada 3 horas da manhã, preocupado se ele tá, entendeu? A Nanda, por mais que a gente queira que isso nunca aconteça, eu sei que ali, em alguns momentos, vai acontecer. É a ordem natural das coisas. E o Davi, ele provavelmente não vai ser no mesmo tempo. Pode acontecer mais pra frente, mas eu sei que são outros medos que vão acontecer. Então, os lutos são diferentes, as perdas são diferentes, a dor que os pais sentem é uma dor real. Permita-se, né, se sentir, permita olhar para essa dor, mas não deixar de olhar para a criança que está ali. Que não é um rótulo, que é uma criança. Quem é ela além do autismo? O autismo é só, entre muitas aspas, mais uma característica que faz parte dele. Esses dias, Luizo, eu ouvi assim, uma discussão de um grupo de pais que falava assim: eu ouvi de uma mãe que ela odeia o autismo, mas ela não pode dizer isso porque quando ela diz isso, ela está dizendo que ela odeia o filho dela, porque o autismo é parte do filho dela. Eu ouvi isso com muitas ressalvas e eu pensei assim, por um lado ela está certa, mas por outro, a mãe ela pode em alguns momentos odiar o autismo. Ela pode odiar o autismo quando a criança abre e fecha a porta 500 vezes e aquilo deixa ela louca, ou quando o hiperfoco fica 400 vezes voltando no mesmo assunto e aquilo te perturba. Aí você diz, nossa, que ódio desse autismo que me deixa louca. É normal, você não odeia o seu filho por causa disso. Você está odiando uma situação que também não quer dizer que você odeia o autismo. Você está odiando aquela manifestação naquele momento que a tua tolerância está curta, dentro de um contexto. As pessoas precisam se permitir mais. Né? Todo mundo tem direito a um mau dia. Exato. Eu sempre falo isso. Todo mundo tem direito a um mau dia. Pode ser seu filho neurotípico ou neurodivergente. Parece que não pode perder a paciência. Parece que não pode. Às vezes você está ali concentrado no negócio e a pessoa está... Aí você... Para um pouco, para de falar. Eu lembro sempre daquele meme do Tite, fala muito. Eu adoro a minha Zacolalia, né? Então, às vezes minha filha comenta, eu falo, fala muito, ela já sabe o que é, porque eu falo, então é normal. Eu acho assim, a gente tem que dar como é que se diz? Uma aliviada nessa pressão em cima do pai atípico, dos pais atípicos, dos cuidadores de crianças atípicas, né? Que vem com aquele peso, você é uma heroína, você é uma guerreira, você é um... Sabe aquela coisa de que se a pessoa vê o padre no bar, pronto, não pode, mas pera, não é um ser humano, né? Não pode um dia estar ali tomando uma cerveja com os amigos. Visitando,
Eu não sei onde que tá a placa, onde tá escrito que não pode, mas as pessoas se chocam. E eu vejo que esse nível de exigência existe para os pais, cuidadores de uma criança autista. Não, você não pode. Não Como pode, assim? Você passou? Como você brigou? Como você tá cansado? Como você tá reclamando? Você tá Como cansado? você tá reclamando? Mas você tem que ser abençoada, ser uma menina abençoada, porque você tem um menino tão abençoado. E outra, o que eu falo, assim, eu gosto, fico muito à vontade, porque eu sou autista e às vezes eu encho o saco, às vezes faço coisas erradas, uma mulher briga comigo com razão, porque eu dei uma mancada, falei alguma... Ai, não posso falar da mancada, toda vez eu falo isso. Mas eu fiz uma bobagem lá, sabe? Alguma coisa que não devia, e não tem nada a ver com autismo, tem às vezes com coisa de relacionamento, de dia a dia lá, enfim... Sei lá, assisti um filme que eu achei que ela não queria ver e ela queria, ela fica triste, né? Isso tem nada a ver com autismo, tem a ver com uma coisa que acontece na vida. Desajustes ali normais da vida. Desajuste, entendeu? E com o filho é a mesma coisa. Mas é porque você é autista que você assistiu e não pensou nela, porque o autista se isola. Cara, para. Tudo tem é nada, do autismo, né? Eu sou autista, mas avaliei errado ali na hora. Achei que ela não ia querer ver. E assisti o filme e ela queria ver. Eu falo, então tá bom, depois assisto de novo com você, sei lá. E a coisa do pai e da mãe. Eu não posso ficar bravo. Porque ele, eu não posso ficar bravo. Não pode. Você sabe que isso acontece, por mais que eu tenha consciência disso, eu penso sobre isso, estamos aqui falando sobre isso, em vários momentos acontece, por exemplo, do Davi. O Davi demorou muito para falar, ele foi começar a falar de 7, praticamente com 7 anos, ainda fala com muita dificuldade. Mas de vez em quando vem uma palavra e ele não para, né? Então, por exemplo, quando ele começou a falar agora, ligar a TV. E ele não tem paciência de esperar você ir lá ligar a TV. Então ele fica, liga. E aquele negócio vai crescendo. E aí eu falo, nossa mãe, onde desliga essa criança, né? Para de falar. Aí a hora que eu falo essa frase, me vem aquela peso, aquela culpa. Eu falo, meu Deus do céu, não posso falar pra ele parar de falar. Demorou muito pra começar a falar. Como assim eu vou mandar esse menino parar de falar? Como assim eu perdi a paciência? É uma culpa de tudo, como se a gente não pudesse se sentir cansado, frustrado. E, gente, é tão normal. E como se também não pudesse dar a notícia de que aquilo tem que ser modulado. Porque é importante pra mim. Sabe? Tem um limite. Quando minha esposa, às vezes ela fala, você tá gritando. Antigamente, assim, eu me irritava, porque eu tô só falando. Aí eu virei e falei, não, mas é importante. Ela tá me dando a notícia, então aí eu já tento dar aquela diminuída no volume de 200 para 120, né? 199 e pá. Mas assim, é importante esse feedback, como você falou, para mim autista. É importante, como eu dei o exemplo, não sei se foi no episódio anterior, de eu perguntar para minha filha, falei, filha, como você quer que eu me comporte no seu aniversário? Né? Porque se deixar por minha conta, a primeira coisa que eu vou pôr uma fantasia, que já adoro, né? Eu pôr minha roupa de Jedi, já vou chegar na festa, entendeu? Porque eu tô feliz e é como eu me expresso. Então eu tenho que falar, poxa, mas não é o meu, né? Então deixa eu perguntar. Então é importante receber isso daí, pai, menos, né? Às vezes as mais velhas às vezes falam, pai, menos, pai. Baixa a bola. E acho que essa coisa do dizer, porque nós pais vamos levar isso de uma maneira mais leve, e a sociedade não vai levar. Vai falar, né? Ou vai ignorar, ou vai chamar de alguma coisa, vai taxar, vai virar as costas. Então, é importante esse limite, né? E os pais entenderem que eles podem perder a paciência, que o casal, que o parceiro pode, sim, ficar bravo, porque é um direito. Porque, como você falou, eu dei uma bola fora, mas não quer dizer que é por causa do autismo. Pode ser que eu tenha errado, assim como qualquer outro pode errar. Então, trazer isso com mais naturalidade e olhar para isso com mais... com menos peso, menos né? Culpa, menos, sabe, dando-se o direito da dúvida, entendeu? Tipo,
será que eu preciso estar nesse lugar tão assim, de não posso sentir nada, não posso em nenhum momento, eu não posso experimentar meu filho, eu não posso... Deixa eu ver quem ele é. Deixa eu ver quem ele dar uma gosta. atiçadinha, será que eu não posso dar uma provocadinha no sentido de, provocar no sentido de estímulo, né? Não no sentido sádico, no sentido de, eu não posso... Ai, tá ali, ai, coitadinho, deixa eu fazer. Não, será que eu não posso deixar um pouquinho? Qual que é o limite dele? Exato. Será que nisso aqui eu já não consigo? Porque eu ali em casa, naquele ambiente extremamente protegido, eu tenho que estimular meu filho também. Eu tenho que levar... É uma plantinha ali que eu tô meio conduzindo. Exato. É igual essa história do controle. E nessa hora, Michele, eu digo... Não tem diferença do autista pro neurotípico. Precisa de aprendizado e educação. Exato, de limite, de educação. Porque é para a vida dele. Eu falo que o que a gente tem que garantir para a pessoa com deficiência em sentido amplo é o direito dela buscar a felicidade. Não é a minha felicidade, é a felicidade dela. É do que é felicidade para ela. Então eu tenho que dar para o meu filho... autista, por exemplo, assim, os meios para ele buscar o que faz ele feliz. Entendeu? Então eu tenho que dar esse suporte. Agora eu preciso estar muito bem comigo. Exato. Eu preciso estar, busca ajuda. Os pais têm muita culpa de buscar ajuda para si. Eles acham assim, não, mas eu tenho que pagar tanta terapia pro meu filho. Paga uma menos pro filho e vai fazer terapia porque vai ser muito mais importante. Muito mais. Tira de 2, 3 negócios, entendeu? A criança, até pra dar uma relaxada nela, dar uma descansada pra criança, e vai você fazer terapia. Sim. Vai ter seu momento, vai ter seu espaço pra você virar pra alguém imparcial e dizer, tô de saco cheio do meu filho. Tô de saco cheio de levar em terapia. Você tem o direito de ter um espaço esperado que isso aconteça. Fazer isso. Tem que ter, senão ninguém aguenta. Não. Muito massacrante você fingir que você tem que aguentar todos os desafios, porque tem desafio pra caramba. Tem. Seja típico ou não. Porque a gente é um amorzinho. Mas a gente enche o saco. Porque, na verdade, eu vejo assim, Zizo, a mente neurodivergente como a mente que funciona mais ou menos dentro de um padrão, sempre vai ser embate. Sempre vai ser embate. Então, tentar entender uma mente divergente é muito difícil. É muito difícil. Aí eu já peguei neurodivergente, na verdade, né? É muito difícil porque é cansativo para os dois lados. Se fazer entender e ser entendido, e esse ciclo, essa dinâmica, ela é cansativa. Ela precisa ser validada como cansativa, assim. Né? Isso não é amar menos. É amar e querer estar junto. Inclusive, é o exemplo do avião. Da máscara do avião. Sim, perfeita. Primeiro põe a máscara em você, depois você põe na criança. Você ficar tentando colocar a máscara na criança sem oxigênio, desmaia você e desmaia a criança. Exatamente. Então, com um filho, principalmente com uma altíssima demanda que um filho autista dá, você precisa pôr o oxigênio para você também. Perfeito. E eu digo mais, Iso, vejo assim, que as pessoas, elas falam assim, não, mas eu tô super bem. Eu não preciso porque eu tô super bem. Um momento, ponto e a parte. A criança neurodivergente, ela é como se fosse uma peça de xadrez num tabuleiro. A partir do movimento que eu movimento ela, eu movimento a casa toda. Tudo precisa de um rearranjo. Se ela está sendo trabalhada para modificar o desenvolvimento dela, eu também preciso trabalhar o adulto para modificar, porque a dinâmica vai se modificar. E a gente não está preparado para aceitar essa modificação constante. A gente bota tudo na culpa da criança, nas costas da criança. Não é ela quem tem que evoluir, é ela quem precisa melhorar, é ela quem precisa de terapia, é ela que precisa aprender. E os pais continuam sempre na mesma rigidez de eu falo, você obedece, eu falo, você obedece. Tem que haver ali também uma modificação. Né? Não, você vê que coisa engraçada, né? Hoje, num grupo do WhatsApp com os amigos, estavam falando de se encontrar e eu só vi de raspão a mensagem da minha esposa. Olha, hoje o Zizo tá gravando o podcast, então se puder ser aqui em casa, eu sei que ele vai preferir. Quer dizer, ela já antecipa. É isso que você falou, é uma adequação. É a adequação de um pessoal que não tem nada a ver com peixe. Sim. É um casal que foi falar de querer encontrar com a gente. A Paula já disse, olha, hoje
Porque ela sabe que eu gravo, mas que eu vou ficar sobrecarregado depois, que isso vai pesar para mim. Uhum. Então ela já sabe que não adianta nem, então ela já entende, é uma adequação. Olha só que bacana, entendeu? Né? São várias pessoas tendo que se movimentar por conta da minha neurodivergência, da minha condição. Isso eu acho muito bacana, às vezes é um caso que assim, mas não é deveria ser assim para todo mundo. Não é. Se a gente for parar para pensar na ordem natural da evolução, vamos supor, nós ou nossos pais, enfim, vai se modificando. E a gente vai se modificando também para adaptar às realidades que a gente vai enfrentando. Por que a gente não pode fazer isso de uma maneira mais específica, consciente, voltada para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, para o adulto neurodivergente? Porque a gente tem que entender que para a comunidade, ela só funciona inclusiva se todo mundo aceitar essa mudança, né? Senão não é inclusão, é integração, né? Que é o que eu falo. É garantir que a pessoa tenha meios para buscar o que faz ela feliz. Entendeu? Então eu tenho que pensar que eu tenho que ter um lugar onde o autista possa ser o que ele quiser ser. Não o que eu acho que tem que ser, não da maneira que eu acho que tem que ser, mas ele tem que ser feliz, pleno. Como que essa pessoa, que meios que eu tenho que colocar, que chão que eu tenho que pôr para essa pessoa ser feliz, buscar a felicidade que ele entende que é felicidade para ele. Perfeito. Eu acho que assim a gente consegue fechar essa ideia, né, Zizo? Principalmente com esse foco. O que é que eu quero para minha criança, enquanto pai, para a felicidade dela, para a construção individual dela, que ela possa ser quem ela é, independente dos planos que forem traçados para ela, e não os meus planos, né? A gente fica muito feliz com todo mundo que esteve aqui acompanhando essa conversa, que hoje também se estendeu um pouco mais, mas a gente acredita que falar sobre o luto e pensar sobre isso é um caminho importantíssimo para poder conhecer as famílias, porque são famílias, não é nunca só um indivíduo, é um conjunto de pessoas que está tentando se adequar e conviver de uma forma diferente, né? Isso aí. Então, obrigada pela sua companhia e fique conosco para os próximos episódios. Até a próxima! E esse foi mais um episódio do podcast Mentes Divergentes. Eu sou Michele Basso, com Zizo Porto e técnica de Paulo Amaral.